funções executivas e o processo de aprendizagem. Como a neuropsicopedagogia pode ajudar você a estimular as funções executivas da sua criança em casa? Eu sou Rubiane Ramos, neuropsicopedagoga, e é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com você neste vídeo. A aprendizagem, segundo muitos teóricos do campo educacional, da neurociência, da psicologia cognitiva, é um processo humano complexo, mas é possível. Toda criança aprende, todo ser humano tem a capacidade de aprendizagem. Porém, trabalhar as funções executivas é essencial para o sucesso desse processo. Você pode utilizar diversos jogos interativos para trabalhar as funções executivas da sua criança, como raciocínio lógico, planejamento, memória, execução de ações, flexibilidade, julgamento, a capacidade de perder no jogo. Tudo isso pode ser trabalhado de maneira simples e divertida, em uma brincadeira. O brincar estreita a relação entre adulto e criança. O brincar envolve a afetividade. Segundo Vallon, a afetividade para o desenvolvimento da criança é fundamental. Precisamos também fundamentar a nossa relação com os pequenos em uma metodologia significativa. David Ausubel já nos explicava que, para a criança aprender, eu preciso transformar todo o meu processo de convivência é um exemplo prático. E o jogo nos ajuda muito com essa situação. O primeiro exemplo que eu trago para você é o jogo quebra-cabeça. De qualquer tipo. Este, por exemplo, é um quebra-cabeça dos animais. Um quebra-cabeça fácil, com 36 peças, que você pode estar montando com a sua criança. Tenho certeza que ele irá raciocinar, provocar estímulos para o planejamento, provocar a percepção visual dessa criança, provocar a capacidade de flexibilidade, porque ele terá que trocar as peças de forma constante até formar a visualização correta dessa figura, e terá também que dividir esse brinquedo com você, buscar a sua ajuda. Isso favorece o desenvolvimento das competências cognitivas e emocionais. Aposte nos diversos tipos de quebra-cabeça, para meninos, para meninas. Busque compreender qual é o jogo, qual é o conteúdo, o desenho animado de preferência do seu filho. Tenha esse envolvimento e compre o quebra-cabeça de acordo com a sua preferência. Isso irá facilitar o processo de escolha e opção dessa criança em concentrar a sua atenção, em focar o foco seletivo de olhar. É muito importante que os pais compreendam que para que eu possa gostar de um objeto, para que eu possa estar disposto, motivado a realizar uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa lúdica, um jogo, eu preciso gostar, eu preciso querer. E nada melhor do que brincar, do que jogar com aquele objeto que eu já tenho apreço. Então, uma dica para os pais na escolha do quebra-cabeça: procure compreender quais são as preferências de desenho animado, de figuras, de personagens da sua criança e invista nos diversos tipos de quebra-cabeça. Existem quebra-cabeças de vários níveis. O que muda a dificuldade de um jogo como esse é a quantidade de peças. Quanto maior a peça e o menor número dessas peças, o quebra-cabeça será de nível mais fácil. Quanto menor essa peça e maior a quantidade, esse quebra-cabeça irá requerer uma maior concentração, atenção, capacidade de raciocínio lógico do seu filho. Adeque esse jogo de acordo com a idade da criança. E uma boa brincadeira para você. A próxima categoria para estímulo das funções executivas é a memória. O processo de memorização é um dos processos mais importantes no âmbito da aprendizagem. E o que é memória?
Memória é arquivar informações, arquivar, guardar tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós ouvimos, enxergamos, sentimos, tudo aquilo que nós temos acesso, processamos, assimilamos. Para Piaget, acomodamos e transformamos em aprendizagem. A memória é o processo de arquivamento. E aqui eu trago uma ideia muito importante para que você compreenda. Nós não memorizamos tudo aquilo que queremos, não memorizamos no momento em que queremos. O processo de memorização ele é individual, ele é inconsciente e ele é involuntário. Mas nós podemos treinar a nossa capacidade de memória. E um jogo muito interessante é o jogo da memória. Jogos de memória nós encontramos em todos os estabelecimentos que trabalham com objetos, jogos pedagógicos. Você pode utilizar a categoria que você quiser. Animais, as cores, figuras diversas, jogo de memória de profissões. Isso vai permitir que no momento do jogo você trabalhe a atenção dessa criança, porque ela vai precisar focar, a concentração, que é a atenção sustentada ao longo do jogo, trabalhar também o próprio processo de memorização, porque ele terá que observar qual é a figura correta, aonde foi deixada aquela figura. Então nós vamos estar trabalhando nesse momento a memória de trabalho, que é uma memória rápida, e também trabalhando a capacidade de flexibilidade, porque ele precisará esperar a sua vez. Trabalhará também a capacidade da frustração, ser possível receber frustrações, porque a vida é feita de altos e baixos. E você irá trabalhar essa situação com a criança na medida em que você acerta. E ela precisa compreender que terá a chance dela também e ficar feliz com o seu acerto. Então, o jogo da memória permite o trabalho do raciocínio, do planejamento, da atenção, da concentração, do próprio processo de memorização e também pedagógico, a depender da categoria que você escolheu o jogo. Se você quer trabalhar as cores, você procura um jogo da memória de cores. Se quer trabalhar a categoria de animais, procure um jogo da memória como este. Animais silvestres, animais domésticos e assim sucessivamente. Espero que você faça um bom uso sobre o jogo da memória. E vamos à próxima categoria de análise. Outra categoria importante para ser estimulada em crianças e adolescentes é a capacidade do pensamento abstrato, ou seja, o pensamento criativo, a criatividade, criar algo que ainda não existe no concreto. E eu posso estar trabalhando isso a partir de uma técnica, de um jogo chamado Tangram. Simples e fácil de ser encontrado, o Tangram promove o pensamento criativo, uma vez que esse aprendente terá que criar uma figura a partir de peças aleatórias. Trabalha também a noção de espacialidade, de perímetro, de área. É um jogo muito interessante para termos em casa. Agora, se você é mamãe de crianças pequenas e precisa trabalhar o controle motor, a psicomotricidade, o movimento manual, a motricidade fina, a nossa indicação são os blocos lógicos. À medida em que essa criança irá produzir uma figura empilhando os blocos, ela está trabalhando todo o movimento manual, movimento de encaixe, também a capacidade de escolha, eu vou escolher a cor, também a capacidade da criatividade, eu vou criar uma figura aceita, uma figura parecida com algo real. Se essa criança é muito pequena, a nossa sugestão é para que o mediador dessa atividade possa oferecer-lhe um modelo, ou seja, o que essa criança precisa criar? Faça primeiro e peça para que ela reproduza. Se ela já está em uma fase de treinar o pensamento abstrato, você pede que essa criança crie aquilo que ela deseja, que ela precisa. Então, um bom jogo para você.
E dando continuidade à próxima partida do jogo, eu trago aqui um exemplo para toda a família, a famosa dama. O jogo de dama pode ser trabalhado em dupla, claro, eu preciso de um adversário. E esse jogo trabalha a capacidade de concentração, atenção, muito raciocínio lógico, muita estratégia, planejamento, cautela. Trabalha também noção de perigo, porque se eu colocar a peça em um local errado, eu vou perder esse jogo. Então, o jogo dama é indicado para todas as faixas etárias que já possuem um pensamento concreto, ou seja, crianças a partir dos 7 anos, e trabalha muito bem as funções executivas. Esse foi o nosso assunto de hoje e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.